Retornando então, vamos adicionar mais uma planilha nesse nosso tutorial, porque eu acho pertinente, considerando que essa nova versão do Excel, a 2019, já traz esse PROC-X, que é uma evolução do PROC-V. Né? O PROC-V vai continuar existindo, óbvio, mas ele tem uma limitação. O PROC-V tem uma limitação. No caso aqui das procuras aqui por valores em tabelas, a base, a chave que a gente vai procurar, o valor que a gente vai procurar tem que estar sempre à esquerda, na primeira coluna da tabela. Então, por exemplo, o valor aqui, né, que é o valor do custo do produto, ele está à direita. Então, o valor que a gente está procurando está à esquerda. Esse tranquilo pode ser encontrado com PROC-V, da maneira como a gente tinha resolvido na planilha anterior. Então, aqui, ó, igual PROC-V. O que a gente está procurando? O valor procurado é esse limões aqui. A matriz que vai ser procurada é as frutas e os valores, esses aqui, do F10 até o G13. O próximo item é o índice. Como a gente está aqui com as frutas na coluna 1, o valor está na coluna 2, então é 2. E o último parâmetro é falso, porque a gente quer o valor exato. Tranquilo. Então, limões, 40. Se a gente mudar ali para maçãs, ele vai encontrar os 50 e assim por diante. Mas eu adicionei uma outra coluna à esquerda da fruta. Né? E aí, com o PROC-V, não tem como a gente procurar. Vamos tentar aqui fazer usar um valor negativo de coluna. Valor procurado é esse daqui. Está à esquerda aqui o limões. A tabela, vamos colocar essa tabela inteira aqui assim. Ó. Só que ele tem que começar no valor que a gente está procurando. A esquerda tem que ser a chave. E aí, como esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2, vamos supor que esse aqui seja o menos 1. Menos 1 e falso. Ele vai dar um erro, ele não vai conseguir encontrar. Então, uma das maneiras de solucionar isso aí antes da criação do PROC-X era repetir esse valor de fruta à esquerda. Então a tabela passa a ser maior com a chave de procura do lado esquerdo e aí se fazia toda a procura normalmente. Mas, ou então usando duas fórmulas, que é o índice e o CORRESP, né? Que ele é um pouco mais complexo de entender do que o PROC-X. O PROC-X ele veio para evoluir do PROC-V e, nesse caso específico, substituir a utilização do índice CORRESP. Como é que funciona o PROC-X? Vou pegar aqui, igual PROC-X. O início é o mesmo parâmetro, o valor que se quer procurar. É esse aqui, ó. É o F16. O próximo é a matriz ou a coluna onde a gente vai procurar ele, que é só essa aqui. Ó. É só essa aqui, não é todo o conjunto de dados. E aí ele tem mais um parâmetro que é a matriz de retorno, ou seja, qual a matriz que ele vai retornar para procurar. Então ela pode estar à esquerda como à direita. Ele vai retornar, ele vai encontrar aqui um número, né, uma ordem, e vai retornar o correspondente em qualquer coluna, desde que tenha a mesma quantidade de linhas, né, à esquerda ou à direita. E aí depois ele ainda coloca outros parâmetros, o se não encontrado e o modo de correspondência. Mas todos esses aqui são opcionais. A gente pode já fechar o parênteses aqui. E ele vai dar o valor do custo ali. Ó. Então, limões é custo 2, maçãs é custo 5, mas ainda fica o mesmo problema se a gente deletar. Que antes, no caso das maçãs, a gente tinha do PROC-V, a gente podia usar o C erro ou o C,
E no caso do PROC-X, a gente pode solucionar no próprio PROC-X. Vocês se lembram que eu falei que tinha um parâmetro lá que era opcional, que é valor se não encontrado, ou seja, é como se esse erro tivesse embutido dentro do PROC-X. Então vamos colocar aqui, por exemplo, valor não encontrado. Então ele vai colocar lá no retorno da variável o valor não encontrado. Se a gente colocar um valor agora, laranjas, ele vai colocar o custo correspondente. Então ele veio aprimorar a utilização do PROC-V e ainda substituir a necessidade de a gente usar um se erro para os casos em que não for encontrado. Certo? No final aqui, como todas as planilhas, isso aqui a gente já tinha resolvido no anterior, tem mais informações na web, né? Sobre o PROC-V e sobre aquele conjunto índice CORRESP, né? Que antes de criarem o PROC-X, era a maneira como a gente encontrava qualquer valor à esquerda ou à direita, né? O PROC-V não permite, o índice CORRESP permite isso aí. Só que o PROC-X é bem mais fácil de utilizar do que o índice CORRESP. Certo? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até lá.